Terra Crioula Podcast. Terra Crioula, cultivando luta, resistência e produção. Atenção! Terra Crioula, cultivando luta, resistência e produção. Bem-vindos ao podcast Terra Crioula. Eu sou Joyce Cunha, estudante do curso de Comunicação Popular do NPC, Núcleo Piratininga de Comunicação. E eu sou Ale Gomes, do Coletivo de Comunicação do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Rio de Janeiro. No episódio de hoje, vamos conhecer o primeiro assentamento de desenvolvimento sustentável construído no estado do Rio de Janeiro, o PDS Oswaldo de Oliveira. Localizado na região serrana de Macaé, referenciado como Regional Lagos pelo MST no Rio, o PDS Oswaldo de Oliveira foi reconhecido pelo INCRA como Projeto de Desenvolvimento Sustentável PDS em 2014. De lá para cá, 63 famílias assentadas transformaram o local, antes improdutivo, em referência no manejo agroecológico da terra. Feijão, milho, abóbora, aipim, frutas e hortaliças são alguns dos alimentos cultivados coletivamente no PDS Oswaldo de Oliveira. E toda a produção é comercializada a preços populares em feiras locais e estaduais aqui no Rio de Janeiro. Além disso, Joyce, antes da pandemia, o PDS fornecia semanalmente cerca de 1 tonelada de alimentos para o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar de Macaé. Por conta do coronavírus, a chamada pública para o programa está parada. Apesar de todo o trabalho realizado no PDS Oswaldo de Oliveira, o assentamento sofre uma ameaça de reintegração de posse determinada em agosto de 2019 pelo Tribunal Federal do Rio de Janeiro. É também no meio da pandemia do coronavírus que as famílias assentadas no PDS resistem na luta pela reforma agrária popular. E para falar mais sobre a experiência do Projeto de Desenvolvimento Sustentável e a permanência das famílias diante da ameaça de despejo e da crise da saúde pública, convidamos Silvano Leite. LGBT sem terra e oriundo do sertão pernambucano, construiu um movimento de base no Rio de Janeiro e hoje é coordenador regional do MST e assentado no PDS. Silvano, obrigado pela sua participação aqui no podcast Terra Crioula. Explica pra gente essa modalidade de assentamento do PDS Oswaldo de Oliveira, o que é agroecologia e a importância dessa construção. São modalidades de assentamento em áreas ambientais. Essas modalidades de assentamento acontece muito na região norte do país, tem algumas experiências em São Paulo e outros estados mais, mas aqui no estado do Rio de Janeiro, em Macaé, na região serrana, é a primeira experiência do estado. Nós vivemos em uma área ambiental aqui na região serrana e as famílias aqui do PDS Oswaldo de Oliveira, que são 63, elas exercem na prática a agroecologia. A bandeira da agroecologia, estamos exatamente no lugar propício de exercer na prática essa tão esperada forma de produção com consonância com a natureza, cuidando do meio ambiente, da fauna, da flora, das nascentes, dos rios, enquanto se produz alimentos de qualidade, o alimento que vai para a mesa do brasileiro, que alimenta nossas famílias aqui no assentamento, nossos acampamentos. A agroecologia para nós é a melhor forma de produção e a mais aceitável, principalmente por nós da agricultura camponesa. É uma forma da gente exercer os cuidados com o meio ambiente. Qual a relevância ambiental de um assentamento dessa modalidade? O PDS Oswaldo de Oliveira tem 1.647 hectares e estamos distribuídos, as 63 famílias, em 30% desse território. O restante, 70%, é mata atlântica, muito bem preservadas, e nós, com a nossa forma de produzir, estamos cada vez mais preservando e ampliando mais as florestas nativas que precisam ser preservadas, diferente do agronegócio, que só produz com monocultivo, com transgênico, com venenos, com desmatamentos, com exploração. A exploração na agroecologia, do homem pelo homem, também é uma coisa que está descartada. Se houver a exploração do homem pelo homem, para nós também não é agroecologia. E é importante dizer que nosso PDS tem 10 anos de existência desde sua ocupação, 5 anos de assentamento, mas que hoje passamos por um processo de reintegração de posse. A Justiça do Rio de Janeiro, aí, aliado com o latifúndio, está movendo um processo para que a gente seja expulso das terras que a gente está cultivando e produzindo.
Neste momento de pandemia e com um processo judicial em andamento que ameaça a permanência das famílias no PDS, qual a importância do trabalho coletivo em torno da produção de alimentos? Temos aqui os trabalhos coletivos organizados, temos 104 hectares de terra coletiva, onde cultivamos o nosso feijão agroecológico do carocango, o aipim, a abóbora, o inhame, a banana e outras produções que nós temos. E escoamos essa produção em nossos canais de comercialização. Temos o Terra Crioula Estadual, que fica lá no centro do Rio de Janeiro, na Lapa. Temos o espaço do Armazém do Campo e os Terra Crioulas nas regiões regionais. Aqui em Macaé, inauguramos no dia 17 de julho, inauguramos nosso Terra Crioula, uma satisfação para as famílias assentadas e as famílias acampadas aqui da região. Temos essa experiência de terra crioula também lá em Campos do Goytacaso, na região sul, com o coletivo de produção Alaide Reis. Enfim, é isso que na nossa proposta, foi para isso que a gente ocupou essas terras, foi para isso que a gente tirou o latifúndio improdutivo e continuaremos com essa missão de produzir alimento saudável e acabar aí com a pandemia da fome, que será tão devastadora quanto a Covid-19. Muito obrigado, agradecendo aos companheiros que estão aqui conosco, o Alexandre, a Joyce, a Geninha, e dizer, que iniciamos uma campanha fora Bolsonaro, e eu não vou perder a oportunidade de dizer que aquele capiroto, me perdoa a expressão, não nos representa um projeto da morte. Então a gente precisa ampliar e contar com o apoio de todos vocês na campanha Fora Bolsonaro. Muito obrigado a todos, aquele abraço. Muito obrigada, Silvano. Também temos a honra de receber aqui no podcast Terra Crioula a Dona Geninha, mulher negra cria de Nova Iguaçu e sambista, referência de luta e carisma. Ela adora animar com cantoria cada encontro do MST e faz parte do processo histórico de luta pela terra no Rio de Janeiro há 20 anos. Seja muito bem-vinda, Dona Geninha. No último ano, o PDS inaugurou uma casa de farinha em parceria com o Núcleo de Solidariedade Técnica da UFRJ. Como esse projeto tem beneficiado as famílias? Quando a gente veio para cá, a gente tinha um sonho, que a gente fez um coletivo de aipim, um coletivo muito grande de aipim. Então a gente tinha um sonho de construir uma casa de farinha, mas como? Entendeu? A gente não tinha como conduzir. E hoje a gente está conseguindo construir, a casa de farinha. A gente conseguiu os instrumentos para trabalhar, para fazer a casa para poder fazer a farinha. E hoje a gente está conseguindo construir a casa de farinha, as paredes, A gente está conseguindo construir essa casa de farinha. Então foi muito bom essa parceria, que a gente conseguiu sair da utopia de construir a farinha. A gente conseguiu fazer farinha, a gente já fez farinha 2 vezes, mas a gente está precisando se organizar mais, porque a gente está querendo levar essa farinha para as feiras, para o Terra Crioula, não só a Terra Crioula aqui de Macaé, mas a gente está querendo também mandar para a Terra Crioula do Rio de Janeiro, de Campos. Então a gente está aí numa utopia muito grande. Dona Geninha também participou do curta Mulheres da Enxada, que entrevistou algumas assentadas do PDS Oswaldo de Oliveira que dedicaram sua vida na luta pela terra. Como foi essa experiência de gravação e o que motiva sua luta pela reforma agrária popular, Dona Geninha? Aqui no PDS Oswaldo de Oliveira já existia um coletivo de mulheres, que é Margarida do Carocango. Esse coletivo foi composto com as mulheres daqui do assentamento Oswaldo de Oliveira, mas com o apoio da UF de Rio das Ostras, com a Cátia Marro e outras pessoas lá da faculdade, que também nos apoiou muito. E a gente foi convidado pelo Patrick a fazer um vídeo e ver qual é a nossa vivência. Eles ficaram aqui com a gente fazer um documentário. E nesse documentário eles participaram um pouco da nossa vida, eles conheceram um pouco de nós e nós também conhecemos um pouco deles. Mas foi muito boa a experiência de a gente saber que esse curta está sendo visto por muita gente, e o nosso sonho é que a gente seja premiado, que a gente consiga
né, num objetivo de ser premiado, que vai exaltar mais, né, não só as mulheres do campo, mas sim a da cidade também. Obrigado, Longininha. Momento cultural. Do PDS Oswaldo de Oliveira, Nelson Bernardes, da Direção Nacional do MST-RJ, dá o recado sobre o papel da reforma agrária popular em tempos de coronavírus. É tempo de ser solidários e solidárias. É tempo de aprofundar a leitura. É tempo de trabalhar os cuidados da saúde, cuidar do nosso corpo e da nossa mente. É tempo de produzir agroecologia. É tempo de produzir alimentos saudáveis. É tempo de produzir inhame, gengibre, couve, cítricos, em geral, para aumentar a nossa imunidade e enfrentar o coronavírus. O coronavírus se enfrenta com a reforma agrária popular. Terra Crioula informa. Como parte da Jornada Nacional de Lutas pelo Fora Bolsonaro, mais uma edição da Marmita Solidária aconteceu na última sexta-feira, dia 7 de agosto. 300 quentinhas foram preparadas no Armazém do Cão e distribuídas na região central do Rio. A atividade que segue todos os protocolos de segurança para evitar a disseminação do coronavírus entrega alimentação de qualidade para a população em situação de rua e trabalhadores informais. E ainda sobre socializar a produção da agricultura familiar com quem mais precisa, a 4ª edição da Marmita Solidária no Sul Fluminense também aconteceu no dia 2 de agosto. Foram distribuídas 100 refeições na ocupação Vila Unida, em Resende. A ação foi uma parceria do assentamento Irmã Dorothy com apoio do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, do Levante Popular da Juventude e da campanha Nós por Nós. Só sai reforma agrária, a aliança camponesa e operária. Só sai reforma agrária, a aliança camponesa e operária. E esse foi mais um episódio do podcast Terra Crioula, uma parceria da MST do Rio de Janeiro com o NPC, Núcleo Piratininga de Comunicação. Acompanhe também nessas redes sociais, no Facebook MST Rio e no Instagram e SoundCloud Terra Crioula. E no próximo episódio, o espaço de comercialização Terra Crioula comemora 3 anos no Rio de Janeiro. Não perca! Terra Crioula. Cultivando luta, resistência e produção.